um certo tipo de pessoa que não vive apenas neste mundo. Ela o sente pulsar dentro de si. Essas pessoas caminham pela existência como se cada respiração carregasse o peso de 1000 emoções, como se o simples vento que passa entre as folhas trouxesse mensagens secretas do universo. Elas são os sensores invisíveis da alma humana, as que captam o que os outros não ousam sentir. E, no entanto, são as mais confundidas, as mais exaustas, as mais incompreendidas. A sociedade, com toda sua pressa e ruído, as treinou para acreditar que sua sensibilidade é uma fraqueza, uma maldição, um defeito a ser consertado. Mas e se for exatamente o oposto? E se essa sensibilidade for a forma mais pura de inteligência, uma forma que o mundo moderno esqueceu como compreender? Alan Watts dizia que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser vivida. E para aquele que sente tudo, viver é como ouvir uma sinfonia que nunca termina. Uma orquestra de sensações onde cada nota é tanto prazer quanto dor. O sensível não escolhe sentir. Ele é escolhido pelo sentir. Ele não toca a vida de fora. Ele a experimenta de dentro. E é precisamente por isso que sofre. Porque vive em um mundo que teme o sentir. Um mundo que adora o controle, a previsibilidade, a máscara. Ser sensível neste mundo é como ser uma antena viva num campo de ruído constante. Cada vibração, cada olhar, cada palavra carregada de intenção o atravessa como uma onda. Mas algo curioso acontece quando esse ser, cansado de absorver tudo, de carregar o peso emocional de todos, simplesmente para. Não foge, não se endurece, apenas para. Nesse instante de pausa, algo no universo também se suspende. A velha ilusão começa a se dissolver, porque o sensível desperto descobre que sua dor nunca foi realmente dele. Era apenas o reflexo do sofrimento coletivo que ele havia assumido inconscientemente. A sensibilidade, então, deixa de ser armadura e se torna portal. Watts sempre gostava de brincar com paradoxos, e aqui há um dos mais profundos. A alma sensível acredita que sente demais, quando na verdade o que sente é o todo. Ela é uma testemunha viva da interconexão de todas as coisas. O problema é que ela confundiu empatia com obrigação. Aprendeu a confundir amor com autoabandono. E o que começa como uma dádiva, a capacidade de sentir profundamente, transforma-se em prisão. Quantas vezes ela se anulou para manter a harmonia? Quantas vezes ela acreditou que a paz dependia de sua capacidade de se apagar? Quantas vezes, ao tentar salvar o outro, perdeu o próprio eixo? Mas o universo, como dizia Watts, tem um humor peculiar. Ele sempre conduz cada ser ao ponto exato, onde a ilusão não pode mais se sustentar. E então, quando o sensível finalmente esgota suas forças, quando a doçura se mistura à exaustão, quando o corpo começa a protestar e o coração já não consegue mais fingir que está bem, nesse exato momento, o despertar começa. Porque a vida, que é um mestre silencioso, usa o cansaço como portal. O colapso, que parece o fim, é na verdade o convite. E o convite é simples, embora terrível. Pare de carregar o mundo. Não porque o mundo não precise de cuidado, mas porque ele não pode ser curado através da sua exaustão. Pare de salvar os outros, não por indiferença, mas porque a salvação verdadeira só nasce da autenticidade. Pare de dizer sim, quando o corpo grita não. Pare de transformar sua própria luz em abrigo para todos, menos para si. É nesse instante de parada que algo dentro do sensível começa a se realinhar. Pela primeira vez, ele não reage, observa. Pela primeira vez, ele não sente para agradar, sente para compreender. E nessa simples mudança, o mundo inteiro se reorganiza. Porque sentir sem consciência é ser arrastado pela corrente. Sentir com consciência é tornar-se o próprio oceano. Watts dizia que o que você é profundamente é o universo experimentando a si mesmo. E talvez seja isso que o sensível desperto começa a perceber. Que sua empatia não é um fardo, mas uma forma de percepção cósmica.
Ele é como um instrumento através do qual o universo se percebe. A dor, a alegria, o amor, tudo isso são vibrações que passam por ele, mas que nunca o definem. Ele não é o som, é o espaço onde o som acontece. E quando essa compreensão floresce, há um tipo de paz que não pode ser ensinada. É a paz do observador que já não precisa controlar a maré, porque sabe que também é o mar. É a serenidade de quem descobre que a compaixão verdadeira não é absorver a dor do outro, mas vê-lo em sua inteireza, mesmo que ele ainda não se veja. A alma sensível, desperta, não deixa de sentir. Ela aprende a sentir sem se perder. Aprende a amar sem se dissolver. Aprende a escutar o mundo sem se esquecer de si. E então, algo extraordinário acontece. O olhar muda. De repente, as mesmas pessoas que antes pareciam vampiros emocionais se tornam professores inconscientes. As mesmas situações que antes drenavam energia tornam-se espelhos de aprendizado. A dor deixa de ser inimiga e se revela como mensageira. E o sensível desperto que antes vivia prisioneiro do demais percebe que sempre foi vasto o suficiente para conter tudo. O mundo tenta domesticar o sensível. Ensina-o a endurecer, a fechar-se, a disfarçar a ternura como fraqueza. Mas ele nunca pertenceu a esse jogo. O sensível veio lembrar o mundo de algo que ele esqueceu. E sentir é sagrado, que a vulnerabilidade é a forma mais pura de coragem, que a suavidade é uma força invisível, capaz de transformar realidades inteiras. No entanto, essa lembrança não vem sem dor. Toda a alma desperta sangra antes de florescer. Toda consciência expande-se no atrito entre o que é real e o que é ilusório. E é por isso que no início, o despertar se parece tanto com o desespero, porque o sensível, ao acordar, percebe o quanto viveu sonhando o sonho dos outros, o quanto moldou sua vida para caber em expectativas alheias, o quanto trocou autenticidade por aceitação. E então, inevitavelmente, algo morre. A velha identidade, a máscara do sempre compreensivo, o personagem que sempre sorria mesmo quando o coração chorava. Mas quando essa morte acontece, surge um espaço. E no silêncio desse espaço, há algo que Alan Watts sempre apontava com humor e reverência. Você é isso. Você é a consciência por trás da experiência, o palco onde todos os dramas acontecem, e ainda assim, o palco nunca é ferido pelas cenas que abriga. O sensível desperto compreende isso. Ele se torna palco, não personagem, observador, não vítima, e assim, sua sensibilidade deixa de ser o peso que o dobra e torna-se o vento que o eleva. O mundo continuará o mesmo, barulhento, exigente, carente de cura. Mas o sensível que desperta já não tenta consertá-lo. Ele dança com o caos. Ele ri da impermanência. Ele percebe que o amor verdadeiro não é o ato de segurar o outro, mas de permitir que ambos existam em liberdade. E nessa liberdade, há uma quietude indescritível, um silêncio que sente tudo, mas não se perde em nada. O início da sabedoria, o retorno à inteireza, a redescoberta do que sempre foi, antes que o mundo o ensinasse a ser outra coisa. Há um tipo de tristeza que não se chora, apenas se percebe. Ela vive entre os gestos, nas entrelinhas das conversas e na vibração silenciosa do olhar. É uma tristeza que não tem causa visível, porque não pertence apenas a um indivíduo. É a melancolia do mundo filtrada por um corpo humano. O sensível conhece essa tristeza como se fosse uma companheira antiga, uma presença constante que o acompanha mesmo nos momentos de alegria. Ele a sente quando alguém força um sorriso, quando o riso soa um pouco alto demais, quando a atmosfera de uma sala muda antes que qualquer palavra seja dita. Para o sensível, a vida é um campo vibratório, e ele é o instrumento através do qual o invisível ganha som. Desde muito cedo, essas almas percebem que algo nelas é diferente. Enquanto outras crianças brincam distraídas, o sensível observa. Nota o tom de voz dos pais,
o ritmo do silêncio entre frases, o olhar que evita encarar. Ele aprende que o perigo nem sempre grita, às vezes sussurra. Aprende a ler o clima emocional antes de abrir a porta. Aprende a prever o humor de quem ama antes mesmo que ele se manifeste. E sem perceber, desenvolve um dom extraordinário, o dom de sentir tudo. Mas um dom, quando não compreendido, transforma-se em peso. O mundo, incapaz de lidar com o que não entende, ensina o sensível a reprimir o sentir. Você é muito dramático, dizem. Não leve as coisas tão a sério. Não chore por isso. Você pensa demais. E assim, aos poucos, o sensível começa a acreditar que há algo errado em sua profundidade. Aprende a se esconder atrás de um sorriso educado. Aprende a disfarçar o tremor interno. Aprende a se tornar funcional num mundo que confunde intensidade com fraqueza. Mas o sentir não desaparece. Ele apenas muda de forma. Reprimido, torna-se ansiedade. Ignorado, transforma-se em culpa. O sensível passa a carregar dentro de si um oceano contido. Vive em constante esforço para não transbordar. E quanto mais tenta controlar as marés internas, mais cansado se torna. O corpo começa a reclamar. O sono não traz descanso. As emoções, quando não expressas, encontram caminhos físicos, dores vagas, palpitações, enxaquecas sem causa. O corpo fala a linguagem do silêncio acumulado. Alan Watts costumava dizer que a tentativa de controlar a vida é o que nos afasta dela. E é isso que acontece com o sensível. Ele tenta controlar o fluxo de sentir, tenta racionalizar o irracional, tenta proteger os outros de suas próprias ondas emocionais. Mas o resultado é o oposto. Quanto mais resiste, mais se fragmenta. Há um ponto em que o cansaço se torna revelação. O sensível percebe que não pode mais sustentar o papel que o mundo lhe deu, o de porto seguro emocional para todos, o de ouvinte incansável, o de terapeuta informal. Ele começa a sentir a saturação, como se cada fibra de seu ser dissesse: não posso mais. Mas junto com o esgotamento vem algo novo, um silêncio que observa. É nesse silêncio que o despertar começa, não como um raio de luz, mas como uma pequena rachadura na armadura. Watts dizia que a rachadura é onde a luz entra, e a luz começa a entrar, sim, através das fendas abertas pelo cansaço. Pela primeira vez, o sensível começa a questionar: por que sinto tanto pelos outros e tão pouco por mim? Por que sei o que todos precisam, mas não sei o que eu quero? Por que acredito que o amor exige exaustão? Essas perguntas são o início da libertação. Mas o caminho da libertação é paradoxal, porque para se libertar do papel de salvador, o sensível precisa trair sua própria imagem de bondade. Ele precisa dizer não, onde antes dizia claro. Precisa se retirar quando o instinto de ficar grita mais alto. Precisa escolher o próprio bem-estar, mesmo que isso decepcione alguém. E isso dói. Dói profundamente, porque vai contra décadas de condicionamento. A culpa se manifesta como um fantasma insistente. E se acharem que eu mudei? E se me chamarem de egoísta? E se eu perder o amor das pessoas? Mas há algo que o sensível ainda não percebe. O amor que depende do seu sacrifício nunca foi amor. Foi dependência. O verdadeiro amor não pede autodestruição como prova. E é aqui que o drama invisível se transforma em alquimia. O sensível começa a descobrir que pode sentir sem absorver, que pode compreender sem carregar, que pode amar sem se anular. Ele aprende a respirar entre as emoções, a deixar que o que vem passe, sem precisar agarrar. Ele descobre o espaço entre o estímulo e a resposta, o instante onde mora a liberdade. Watts comparava a vida a uma dança. A vida não é uma corrida para chegar a algum lugar, dizia ele. É algo a ser dançado, momento a momento. E o sensível começa a redescobrir o ritmo dessa dança. Ele se permite mover-se com o fluxo da vida, em vez de tentar consertá-lo. Percebe que a empatia não precisa ser penitência, que o amor não é um fardo, mas uma frequência, e que a compaixão mais profunda é, na verdade, a aceitação.
Mas esse renascimento não acontece sem resistência. As pessoas ao redor, acostumadas à versão servil do sensível, começam a estranhar. Você está diferente. Você não é mais o mesmo. Você ficou frio. E pela primeira vez, o sensível não tenta explicar, porque entende que o silêncio é a melhor resposta quando as palavras já não cabem. Ele percebe que ser verdadeiro às vezes é ser mal interpretado, e despertar às vezes é ser abandonado. Mas o que ele ganha é infinitamente mais valioso: a própria integridade. Agora ele se olha no espelho e vê algo novo, ou talvez algo antigo que sempre esteve lá. Um olhar firme, ainda gentil, mas não mais suplicante. Um rosto tranquilo, não porque não sinta, mas porque aprendeu a não se perder no que sente. Ele compreende o paradoxo essencial: quanto mais inteiro você se torna, mais amor você tem para dar. O sensível desperto descobre que o amor verdadeiro é como o sol. Ele brilha naturalmente, sem esforço, sem pedir permissão, sem esgotar-se. E assim como o sol não se preocupa com quem recebe sua luz, ele também não força sua presença onde não é bem-vinda. Ele brilha por ser quem é. E quem quiser aquecer-se, que se aproxime. O drama invisível de quem sente demais não termina com o endurecimento, termina com a integração. A sensibilidade deixa de ser ferida e se torna sabedoria. A empatia deixa de ser fardo e se transforma em percepção refinada. E o amor, que antes era compulsão, floresce como escolha consciente. É nesse ponto que o sensível finalmente compreende o que Watts quis dizer quando afirmou: você é uma função do universo, não um acidente dele. Nada no sensível é erro, nem o choro fácil, nem a vulnerabilidade, nem o desconforto diante da falsidade. Tudo isso é a linguagem da alma tentando lembrar o corpo de sua origem. E quando o corpo, a mente e o coração voltam a vibrar em harmonia, o sensível deixa de ser o recipiente das dores alheias e torna-se aquilo que sempre foi em essência: um espelho lúcido da própria consciência universal. E nesse instante de lucidez, ele descobre o milagre que o mundo moderno esqueceu: que sentir profundamente não é sinal de fraqueza, é a mais pura forma de sabedoria, porque apenas quem sente tudo é capaz de compreender o todo. Há um instante no processo de despertar em que a alma sensível deixa de buscar respostas e começa a observar as perguntas. Esse momento é sutil, quase imperceptível. Ele não vem com trovões, nem com epifanias místicas. Às vezes, chega numa manhã comum, quando o sol entra pela janela e o sensível, cansado de tentar entender o mundo, simplesmente se cansa de entender. E nesse cansaço há algo novo, uma quietude. É o primeiro vislumbre do que Alan Watts chamaria de o observador por trás da experiência. Porque o sensível, por natureza, confunde-se com tudo o que sente. Se o outro chora, ele sente a dor. Se o outro vibra de alegria, ele vibra junto. É como uma harpa que ressoa com o vento, sem escolher a melodia. Por isso sofre. Acredita que é o som, quando na verdade é o instrumento. E todo instrumento, por mais afinado que seja, precisa de silêncio entre as notas. O sensível, porém, esqueceu o silêncio. Viveu tanto tempo como eco que se esqueceu de ser fonte. Mas o universo, esse mestre de ironias, conduz cada ser de volta ao centro por meio de suas próprias distorções. O sensível só encontra o próprio eixo quando se perde completamente. É na saturação do sentir que o portal se abre. E quando ele finalmente para de resistir, algo se dissolve. O eu que dizia, eu sinto, começa a perceber que há algo anterior ao sentir. A consciência que observa o sentir. Watts dizia que nós não viemos ao mundo, nós saímos dele como as ondas saem do mar. Essa frase contém todo o segredo da sensibilidade. O sensível sofre porque acredita estar separado. Acredita que é uma pequena ilha emocional cercada por oceanos de dor. Mas quando desperta, ele percebe que nunca foi ilha, mas o próprio mar. O mar que sente as ondas, mas não é abalado por elas.
o mar que acolhe tempestades sem se identificar com o caos que abriga. Esse é o grande paradoxo. Quanto mais o sensível se expande em consciência, menos ele sofre com o sentir. Não porque sente menos, mas porque finalmente compreende que não há nada pessoal em sentir. A dor não é dele, é da vida. A alegria não é dele, é da existência. Ele apenas testemunha o movimento, e essa compreensão muda tudo. É aqui que o sensível desperto começa a rir. Uma risada suave, sem cinismo. A risada de quem viu através da ilusão. Ele percebe que passou décadas tentando proteger o mundo da dor, quando a dor era apenas o modo que o mundo encontrava para se reconhecer. Ele entende que tentar consertar o sofrimento coletivo é como tentar endireitar as ondas do mar. Não é possível. O que se pode fazer é aprender a surfar. E surfar para Watts sempre significou dançar com a impermanência. O sensível desperto começa a fazer isso. A dançar. Não a dança do controle, mas a dança da entrega. Ele permite que as emoções venham e vão, como marés. Permite que as pessoas cheguem e partam, sem implorar por permanência. Permite que a vida o atravesse sem precisar possuí-la. E quanto mais se entrega, mais livre se torna. Mas essa liberdade tem um preço. O preço é a solidão. Porque quando você desperta, começa a ver o mundo como ele realmente é. E isso inclui ver a inconsciência nos outros e em si mesmo. O sensível desperto olha ao redor e percebe o quanto a humanidade vive sonâmbula, correndo de um prazer a outro, fugindo do silêncio como se o silêncio fosse um monstro. Ele percebe o quanto a comunicação humana é feita de máscaras, o quanto as relações são negociações de carência, o quanto o amor é trocado como moeda para comprar segurança. E por um tempo, sente-se profundamente só. Watts chamava isso de a solidão cósmica do despertar. É o momento em que o sensível percebe que, embora tudo esteja conectado, a consciência é uma experiência radicalmente íntima. Ninguém pode sentir por você o que é estar vivo. Mas essa solidão não é desespero, é semente, porque dela nasce o discernimento. O sensível começa a distinguir o essencial do acessório, o real do ilusório, o amor da dependência. Ele começa a ver padrões, como as pessoas repetem dramas para evitar o vazio, como se alimentam de emoção para não encarar o silêncio. E então se vê refletido nelas. Percebe que também fez o mesmo durante anos, que também usou a empatia como distração para não olhar para a própria dor, e também se perdeu ajudando, para não precisar se encontrar. Esse é o ponto em que o despertar se torna autêntico, porque a consciência deixa de apontar para fora e começa a se voltar para dentro. O sensível, pela primeira vez, se torna curioso sobre si mesmo, não mais com culpa, mas com reverência. Ele começa a perguntar: o que realmente sou antes de todas as emoções que passam por mim? E a resposta não vem como ideia. Ela vem como silêncio. Um silêncio vivo, pulsante, que não é vazio, mas pleno. É nesse silêncio que o sensível descobre a verdadeira sensibilidade. Não a que reage a tudo, mas a que percebe tudo sem resistência. Watts costumava usar uma metáfora brilhante. A mente é como a superfície da água. Quando está agitada, não reflete nada com clareza, mas quando está calma, reflete o céu. O sensível desperto aprende a acalmar a água, não tentando forçá-la, mas permitindo que ela se assente. Ele descobre que a serenidade não é ausência de emoção, mas presença total no meio dela. E esse estado, paradoxalmente, o torna ainda mais humano. Ele se torna mais compassivo, mais disponível, mais verdadeiro, não porque tenta ser, mas porque não há mais nada bloqueando o fluxo natural da vida através dele. Nesse ponto, o sensível começa a perceber o propósito oculto de sua jornada. Ele foi desenhado para sentir profundamente, não como castigo, mas como portal. O universo se experimenta através dele. A dor que ele sentiu era o toque do todo lembrando-o de sua natureza indivisível. E a exaustão, o colapso,
o basta. Tudo isso foram os sinos tocando para o nascimento de um novo modo de existir. Agora, ele compreende que ser sensível não é ser vulnerável, é ser vasto, porque apenas o vasto pode conter o mundo sem quebrar. A sensibilidade é, na verdade, a capacidade de perceber a totalidade sem se contrair. E essa percepção traz uma alegria serena, que não depende de circunstâncias. O sensível desperto se torna um observador amoroso do jogo da existência. Ele vê o sofrimento e entende que ele é parte da dança. Vê a beleza e não tenta segurá-la. Vê a morte e não a teme. Vê o amor e não o confunde com posse. E ao ver tudo isso, algo muda para sempre. O peso da vida se transforma em leveza. Watts dizia que, quando você percebe que não há nada a agarrar, você se torna como o vento. O sensível desperto se torna esse vento, presente, invisível, incontrolável. Não mais uma esponja emocional, mas uma brisa consciente que atravessa o mundo sem ser retida. Ele ainda sente tudo, mas agora o sentir é liberdade, não prisão. O sentir é expressão, não obrigação. O sentir é oração, a forma como o universo canta através dele. E então, o paradoxo final se revela. O sensível passou a vida acreditando que sentia demais, quando, na verdade, o que sempre sentiu foi a própria presença de Deus. A consciência pura se reconhecendo em cada vibração da existência. E perceber isso é acordar. É o momento em que o espelho descobre que não refletia o mundo, refletia o próprio observador. Há um momento na vida de toda alma sensível em que o fio invisível que a mantinha ligada ao sofrimento do mundo se rompe. Às vezes acontece num instante comum, um olhar vazio no espelho, um silêncio pesado após mais uma conversa que drenou toda a energia, um dia qualquer em que o corpo simplesmente diz não. É nesse ponto que o sensível percebe. O que o esgota não é o sentir, mas o apego ao papel de quem sente. Ele não está cansado das emoções, está cansado de acreditar que precisa carregá-las. É o ponto de virada, o nascimento da consciência. O sensível desperto descobre que há uma diferença profunda entre empatia e fusão. Empatia é conexão, fusão é esquecimento. Durante toda a vida, ele confundiu uma com a outra. Acreditou que amar era se dissolver. Acreditou que ajudar era se sacrificar. Acreditou que compreender significava perdoar até o que o destruía. Mas agora, algo dentro dele começa a se realinhar. Watts dizia que o ego é uma convenção social, uma maneira de o universo jogar de esconde-esconde consigo mesmo. O sensível desperto começa a ver esse jogo com clareza. Percebe que sempre foi parte da brincadeira divina. O jogo de se esquecer para se redescobrir. Durante anos, acreditou que ser bom era apagar-se, quando na verdade, a bondade autêntica não é obediência, é lucidez. A lucidez que reconhece que a verdadeira compaixão não é manter o outro confortável em sua inconsciência, mas mostrar-lhe, mesmo em silêncio, o caminho da verdade. Nesse ponto, o sensível começa a praticar algo novo, a presença seletiva. Ele não nega o mundo, mas já não se mistura a tudo. Começa a observar como certas pessoas só se aproximavam para sugar luz, não para compartilhá-la. Como certos vínculos se sustentavam apenas pela culpa. Como a bondade era frequentemente usada como armadilha para evitar responsabilidade. E percebe o quanto participou disso tudo, acreditando estar sendo espiritual. É um choque suave, porém profundo, como acordar de um sonho onde você sempre foi o herói, e descobrir que também era o próprio vilão. Mas o despertar verdadeiro não é sobre condenar o que foi, é sobre incluir. Watts dizia que a iluminação é a aceitação plena de todas as partes do jogo. E o sensível começa a fazer isso. Inclui suas sombras, suas fraquezas, suas explosões reprimidas. Começa a perceber que sua raiva não era erro, era fronteira. Que sua tristeza não era fraqueza, era bússola.
E sua solidão não era castigo, era convite à intimidade com o próprio ser. E nessa aceitação surge uma energia nova, bruta, viva, quase selvagem. Não é a doçura domesticada da empatia compulsiva, mas o poder tranquilo de quem finalmente voltou para casa. O sensível desperto se torna perigoso, não porque fere, mas porque vê. E ver, neste mundo de distrações, é o ato mais subversivo que existe. Imagine alguém que pela primeira vez olha o mundo sem filtros. Ele vê os jogos emocionais acontecendo em tempo real, as manipulações disfarçadas de amor, as promessas de reciprocidade que escondem controle, os elogios que pedem obediência, e em vez de reagir, ele apenas observa. Watts diria que é como assistir a uma peça de teatro sabendo que é teatro. Você ainda sente, ainda se envolve, mas já não acredita completamente na história. Esse desapego lúcido é a essência da liberdade. A vida continua acontecendo. Pessoas vêm e vão, desafios surgem, dores reaparecem, mas algo fundamental mudou. O sensível agora observa de outro lugar. O centro de gravidade da experiência mudou do eu para a consciência. O que antes era drama, agora é aprendizado. O que antes era rejeição, agora é redirecionamento. O que antes era perda, agora é espaço. E o espaço é onde o novo nasce. É nesse espaço que o sensível começa a experimentar uma nova forma de amor. Uma que não cansa, porque não carrega ninguém. Ele começa a amar como o sol aquece, naturalmente, sem esforço, sem necessidade de ser correspondido. Watts dizia: o amor é o reconhecimento de que somos um só. Mas o sensível agora entende isso de maneira viva, não conceitual. Ele percebe que amar o outro é simplesmente permitir que ele seja o que é, mesmo que isso signifique afastar-se. O amor maduro sabe que o espaço também é forma de cuidado. E com essa clareza vem uma alegria silenciosa, quase imperceptível aos olhos do mundo. O sensível desperto ri com mais frequência, mas de um riso leve, despretensioso. Começa a se encantar novamente com o simples. O som da chuva, o toque do vento, o olhar de um estranho. Tudo o que antes passava despercebido agora parece sagrado, porque de certa forma é. Watts dizia que o milagre não é andar sobre as águas, é andar sobre a terra. E o sensível, que passou a vida flutuando entre as emoções dos outros, finalmente aprende a pisar no chão. Ele começa a cuidar de si com o mesmo zelo que dedicava aos outros, não por egoísmo, mas por amor. Descobre que preparar um chá em silêncio é tão espiritual quanto ouvir um amigo em crise. E dormir profundamente é tão sagrado quanto meditar. E rir sozinho é tão curativo quanto perdoar. A espiritualidade deixa de ser esforço e volta a ser respiração. E nessa simplicidade a vida recobra sua textura original, viva, espontânea, imprevisível. O sensível desperto já não teme mais perder pessoas, status ou aprovação, porque compreende que nada pode ser realmente perdido, apenas transformado. A cada não que diz, algo dentro dele se alinha mais com a verdade. A cada limite que impõe, o universo se reorganiza ao seu redor. E ele percebe, com espanto sereno, que o que antes chamava de solidão, agora é vastidão. Não é estar só, é estar cheio. Cheio de si, cheio do silêncio, cheio da vida que pulsa sem precisar de permissão. Esse é o verdadeiro ponto de virada. O sensível, antes escravo das emoções, agora se torna maestro. As mesmas vibrações que o derrubavam agora compõem sinfonias. O mesmo corpo que tremia de ansiedade agora se torna templo de calma. A mente, antes ruído, torna-se espaço. E o coração, antes ferida, torna-se portal. Watts dizia que, quando você entende o jogo, não há mais necessidade de vencê-lo. O sensível desperto entende o jogo. Ele não busca mais vitória, redenção ou salvação. Sabe que o propósito da vida nunca foi chegar a algum lugar. Foi apenas viver plenamente o movimento.
E assim ele dança, com a dor, com a alegria, com o mistério, com o silêncio. Dança com tudo porque finalmente percebeu que tudo é a própria música. E nesse dançar, o universo o reconhece, porque é através do sensível desperto que o cosmos se escuta. Cada gesto dele é prece, cada olhar é meditação, cada respiração é comunhão. E talvez, se você o observar atentamente, verá algo nos olhos dele, uma mistura de ternura e ironia, como quem compreendeu o segredo e, em vez de guardá-lo, sorri. O segredo é simples, e Watts o repetiria com humor britânico e serenidade de monge. Você é isso. Tudo o que procurava lá fora estava apenas brincando de se esconder dentro. E agora, que o sensível o descobriu, o jogo pode continuar, não mais como sobrevivência, mas como arte. Há uma etapa no despertar que poucos mencionam, talvez porque ela seja silenciosa demais para os ouvidos do mundo. É o momento em que a alma sensível, depois de atravessar o deserto da exaustão e o mar das emoções, finalmente chega à beira de si mesma. Não há mais nada para segurar, ninguém para culpar, nenhum papel para desempenhar. Apenas o espelho puro da consciência. E ali, o sensível se vê sem máscaras. É um instante belo e brutal. Belo porque é verdadeiro. Brutal porque é nu. Durante toda a jornada, ele acreditou que o despertar seria paz, serenidade, harmonia. E sim, é tudo isso. Mas só depois do incêndio, antes de florescer, a alma precisa queimar o campo antigo. E o fogo que a consome agora é o da verdade. Alan Watts dizia que você não pode se livrar do medo, só pode dançar com ele. O sensível desperto entende isso na prática. Ele não foge mais das emoções, mas as acolhe como visitantes sagrados. A culpa, o medo, a solidão, a raiva, todos entram, todos se sentam à mesa. E ele serve chá para cada um. A culpa, especialmente, é a mais persistente. Ela chega disfarçada de moral, vestida de virtude. Sussurra: quem você pensa que é, colocando-se em primeiro lugar. E o sensível, que passou a vida se medindo pelo quanto era útil, sente o velho reflexo voltar. A necessidade de justificar-se, de explicar-se, de pedir desculpas por existir. Mas algo dentro dele mudou. Agora há espaço entre o impulso e a resposta. Ele observa a culpa sem obedecer a ela. E nessa simples observação, a culpa perde poder. Watts dizia que, quando você tenta segurar a água, ela escapa pelos dedos. E é exatamente isso. Quanto mais o sensível tenta controlar o julgamento alheio, mais se afoga nele. Mas quando simplesmente solta, a água volta a fluir. Ele percebe que não precisa mais ser entendido. E a aprovação dos outros é apenas um eco distante do antigo medo de ser rejeitado. E a verdadeira libertação não é ser aceito, é não precisar mais sê-lo. Nesse ponto, o mundo começa a reagir. As pessoas que antes dependiam da sua doçura começam a se incomodar com sua clareza. Aquelas que admiravam sua empatia agora se queixam de sua distância. As que o chamavam de luz o acusam de egoísmo. Mas o sensível desperto não se defende. Ele entende o que está acontecendo. O mundo não está reagindo a ele. Está reagindo à própria inconsciência sendo iluminada. Alan Watts dizia que a pessoa iluminada é como uma vela acesa num quarto escuro. E não é a vela que causa a dor. É a luz que revela a sujeira. O sensível agora é essa vela. E a luz, uma vez acesa, não pode ser apagada. Há dias em que essa luz dói, porque ver claramente significa também enxergar as sombras do próprio coração. O sensível percebe os momentos em que ajudou apenas para ser amado, em que perdoou apenas para evitar conflito, em que se doou por medo de ser deixado. Ele vê a manipulação sutil escondida em sua bondade, e em vez de se culpar, ele sorri, porque entende que até a ilusão tem sua beleza. Era apenas a forma pela qual a vida o conduzia de volta à autenticidade. Nesse novo estado de consciência, algo curioso acontece. O sensível começa a experimentar poder, mas não o poder que domina,
O poder que sustenta. O poder de permanecer presente quando todos fogem. O poder de dizer não sem raiva. O poder de amar sem se dissolver. Esse é o poder que sempre teve, mas que foi mal interpretado como fraqueza. O corpo, antes tenso, começa a relaxar. O coração, antes ansioso, desacelera. A mente, antes barulhenta, se aquieta. E nessa serenidade há uma energia nova, vibrante, mas tranquila. Watts dizia que a verdadeira força é como a água, flexível, mas irresistível. O sensível desperto se torna assim, fluido, mas firme, doce, mas indomável. A vida agora o testa de novas formas. Pessoas retornam, situações antigas ressurgem, oportunidades aparecem disfarçadas de tentações. Mas ele já não reage do mesmo modo. Não busca provar nada. Não precisa vencer nada. Não tem nada a defender. Ele percebe que o universo não é um campo de batalha, mas um espelho. Tudo o que vem, vem para mostrar algo sobre si mesmo. E o que antes era ameaça torna-se aprendizado. O clímax do despertar acontece quando o sensível finalmente entende que não há inimigo. Nenhum. Nem fora, nem dentro. Porque até as partes que o feriram eram apenas expressões da mesma consciência, jogando o jogo do esquecimento. E nesse instante, ele sente uma paz tão profunda que o corpo parece expandir. É como se o ar ao redor se tornasse mais leve, como se a gravidade perdesse um pouco de sua força. Ele percebe com clareza que a vida não precisa mais ser suportada, pode ser dançada. Watts diria que esse é o momento em que o universo finalmente se reconhece através de você, porque o sensível deixa de ser personagem e se torna palco, deixa de ser onda e se torna mar, deixa de ser buscador e se torna caminho. Ele compreende que todas as dores, todas as perdas, todos os anos de solidão foram apenas o modo pelo qual o universo o polia. O sofrimento era a lixa que revelava o brilho escondido sob as camadas de medo. E agora, sem precisar provar nada a ninguém, ele brilha naturalmente. Não como farol que chama a atenção, mas como presença que ilumina. As pessoas ainda o procuram, mas algo mudou. Agora, elas não o procuram para serem salvas, e sim porque sentem paz em sua presença. Ele já não dá conselhos, faz perguntas, não carrega fardos, oferece espaço, não corrige, apenas observa com compaixão. E nesse olhar, o outro começa a se ver. Essa é a verdadeira cura. Não o toque que impõe, mas o olhar que revela. Watts dizia que a flor não se esforça para ser bela, ela apenas floresce. O sensível desperto finalmente compreende isso. A espiritualidade não é conquista, é rendição. Não é tornar-se algo, é lembrar-se do que sempre foi. E essa lembrança é o que muda tudo. Agora ele vive de dentro para fora. Age por inspiração, não por obrigação. Ama por transbordamento, não por carência. Fala quando há verdade, silencia quando há sabedoria. E como Watts, ri com leveza da própria gravidade da vida. Porque entendeu que tudo é um jogo cósmico de esconde-esconde entre o ser e o parecer. A travessia está completa. O sensível não é mais espelho do mundo. É luz. E a luz não luta com a escuridão. Apenas existe. Apenas ilumina. E nesse simples existir, o mundo começa pouco a pouco a recordar-se também. Quando o sensível desperta por completo, o mundo não muda. O olhar muda. As mesmas pessoas continuam onde sempre estiveram. As mesmas histórias se desenrolam. As mesmas injustiças acontecem. As mesmas dores pedem atenção. Mas algo essencial se altera. A forma como ele se move entre tudo isso. Antes, cada vibração do mundo o atravessava como uma tempestade. Agora, ele é o próprio céu que acolhe a chuva sem se confundir com ela. A sensibilidade que um dia foi prisão, tornou-se vastidão. O sensível desperto não vive acima da vida, vive dentro dela, mas de um lugar silencioso. Ele ainda chora, ainda ri, ainda se emociona com um gesto simples ou uma música que toca fundo. A diferença é que agora ele não se perde nessas marés.
Há um centro, um eixo invisível, uma consciência que observa e sorri enquanto o coração vibra. Watts dizia que a vida é como tocar um instrumento sem partitura. O sensível finalmente aprendeu a improvisar. Essa improvisação é a nova sabedoria. Saber quando agir e quando silenciar, quando abrir o coração e quando recolher-se, quando oferecer a presença e quando desaparecer sem culpa. Ele descobre que a harmonia não vem de tentar controlar a melodia do mundo, mas de escutar o ritmo da própria alma. Há momentos em que o silêncio é amor, e momentos em que a palavra é compaixão. O sensível desperto aprende a distinguir os dois, e age não por impulso, mas por sintonia. A vida se torna simples, mas não banal. Ele encontra beleza nas coisas pequenas. O vapor que sobe da xícara de chá, a brisa da manhã, a risada espontânea de um estranho. Essas coisas, antes despercebidas no turbilhão do sentir alheio, agora são portais para o real. Watts dizia que as coisas mais comuns são as mais extraordinárias. Só é preciso olhar com atenção. O sensível desperto olha e vê a graça escondida em tudo. Vê que o ordinário é o disfarce preferido do sagrado. As relações também mudam. Já não há necessidade de provar amor, nem de implorar por reciprocidade. O sensível desperto compreende que o verdadeiro vínculo nasce do encontro de duas inteirezas, não da fusão de duas carências. Ele já não busca ser entendido, apenas deseja ser verdadeiro. Já não tenta curar o outro, oferece presença. E nessa presença, o outro, se estiver pronto, também desperta. Essa é a nova forma de serviço. Não carregar ninguém, mas iluminar o caminho sendo luz. Watts dizia que tentar definir a si mesmo é como tentar morder os próprios dentes. O sensível desperto para de se definir. Ele simplesmente é. Não se chama mais de empata, curador, espiritualista ou buscador. Essas eram roupas que serviam para o inverno da consciência. Agora que o sol nasceu, ele as deixa cair. O ser verdadeiro não precisa de rótulos. A verdade não precisa de publicidade. A autenticidade fala sozinha, através do olhar, do gesto, do silêncio. É curioso como, após a tormenta do despertar, a vida volta a ser o que sempre foi, e ao mesmo tempo, nada é igual. As tarefas simples se tornam meditações. Lavar as mãos, preparar o alimento, caminhar sob a luz da tarde. O tempo desacelera, o corpo respira, o coração encontra seu compasso natural. O sensível desperto percebe que a paz não está em fugir do mundo, mas em estar totalmente nele sem ser arrastado. A espiritualidade deixa de ser esforço e torna-se naturalidade. E com essa naturalidade vem uma leveza inédita. Ele ri com mais facilidade. Ri das tentativas passadas de controlar o incontrolável. Ri das próprias tragédias antigas. Ri até mesmo da ideia de iluminação. Watts também ria. Ria porque sabia que tudo é jogo, e que a seriedade excessiva é apenas outra forma de ignorância. A sabedoria verdadeira não é sisuda, é dançante. E o sensível desperto dança, não porque tudo esteja bem, mas porque compreendeu que tudo é movimento. Há um instante sublime em que a consciência do sensível se alinha com o pulso da vida. Ele percebe que nunca houve eu e outro. Nunca houve dentro e fora. Nunca houve meu sentir e o sentir do mundo. Tudo sempre foi o mesmo campo vibrando, o mesmo oceano respirando através de infinitas formas. E nesse reconhecimento, o amor retorna. Mas agora é um amor sem endereço, sem expectativa, sem nome. Um amor que é pura percepção. Watts diria: você é o universo observando a si mesmo através de bilhões de olhos. E o sensível desperto, ao ouvir isso, não tenta entender, apenas sorri, porque entende que a busca acabou. Não há mais perguntas, apenas presença. Não há mais medo, apenas curiosidade. Não há mais pressa, apenas o ritmo da respiração. A vida segue seu curso, às vezes suave, às vezes turbulento,
Mas o sensível já não se identifica com as ondas. Ele é o oceano inteiro, vibrando, respirando, existindo. E então algo lindo acontece. A mesma sensibilidade que um dia o fez sofrer agora se torna seu maior dom. Ela se transforma em sabedoria prática. Ele a usa para criar beleza, para inspirar, para acolher, sem se ferir. Usa-a não para se defender, mas para servir de canal. É o mesmo sentir, só que agora iluminado. E o que antes era peso se torna força. O que antes era dor se torna arte. O que antes era carência se torna compaixão. O sensível desperto torna-se o que Watts chamaria de luz que não compete com as sombras. Ele sabe que não precisa salvar o mundo. Basta estar inteiro nele. Sabe que o sofrimento do outro não é algo a ser carregado, mas compreendido. Sabe que o amor não é missão, mas estado. E vive assim, em silêncio, irradiando sem esforço, como uma vela que não tenta iluminar, apenas queima. E talvez, se você cruzar com alguém assim, perceberá, não pela aparência, mas pela vibração. Há algo em seu olhar que reconhece tudo sem julgar. Algo em seu silêncio que acolhe sem invadir. Algo em sua presença que lembra o que você sempre soube, mas havia esquecido. Essa é a marca do sensível desperto. Ele não ensina, ele lembra. E o que ele lembra é simples, tão simples que parece impossível. Você já é tudo o que procura. Watts costumava encerrar suas palestras com humor e ternura, dizendo: pare de tentar nadar. Você é a água. E é isso que o sensível desperto entende ao fim de sua jornada. Não há mais luta, não há mais missão, não há mais necessidade de provar nada. Há apenas o fluir. E nesse fluir, o amor se manifesta. E se há uma mensagem final, ela é esta: não se cure da sua sensibilidade. Ela não é doença, é direção. Ela aponta para o lugar onde a alma toca o mistério da existência. Não a endureça, não a negue, não a tema. Apenas aprenda a ouvi-la com consciência, pois a sensibilidade é o idioma da alma quando ela tenta lembrar você de que está vivo. Então respire, sinta, permita que o mundo o atravesse sem o possuir. Deixe que a vida o molde, mas nunca o defina. E lembre-se, você não é o espelho, nem o reflexo. É a luz que permite que ambos existam. Se este conteúdo tocou você, deixe seu like, comente suas percepções e inscreva-se no canal. Não para me seguir, mas para continuar caminhando comigo nessa dança infinita do despertar. Porque no fundo, somos todos variações da mesma canção, o mesmo silêncio aprendendo a sentir som outra vez.